Fala, sobrevivente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, para trazer mais um vídeo, exatamente isso aí que você viu no título, exatamente. Depois de muito tempo, a gente traz aqui para vocês um apocalipse zumbi no Brasil versus nos Estados Unidos. Esse vídeo, na verdade, não é uma continuação direta. Pode ser um reboot, um remake, um remaster, enfim, é o que você quiser chamar aí, mas a gente vai trazer esse vídeo pra vocês. Bom. Vamos supor que vai ser uma série? Vai ser a primeira série do canal, exatamente. E no primeiro episódio vamos ver como a saúde de cada país se comportaria perante um colapso em um apocalipse zumbi, exatamente. Então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, lembrando de ativar os sininhos para você receber os conteúdos que talvez saiam aqui mensalmente, né, a cada 3 semanas, enfim. Eu acho que você já tem raiva de mim, porque eu posto um vídeo depois de 2 meses eu apareço para postar hoje. Este elemento cara de pau. Mas quando a gente tiver de férias, vai dar tudo certo. Então vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, assiste esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte. O que devemos entender antes de começar um pouco mais a fundo sobre o caos que se instalaria no apocalipse zumbi é que os zumbis que estamos utilizando são os zumbis de The Walking Dead, porque a gente já sabe o nosso esquema. Se a gente for usar o zumbi de Guerra Mundial Z, cara, aquilo é muita apelação, nem o muro conseguiu segurar, avalia um hospital, mas enfim, nós vamos usar os zumbis de The Walking Dead, que são um zumbi mais lento, um zumbi que dá pra nós a gente suportar um pouquinho, e aí a gente usa um pouquinho de Madrugada dos Mortos, eles conseguem correr também, enfim, cara, vamos deixar assim, combinado? Antes de mais nada, o que devemos entender é que o apocalipse zumbi precisaria de um ponto inicial de partida, e esse ponto inicial de partida, na lógica, seria um lugar onde o saneamento básico e o atendimento do governo é um pouco mais defasado. Aqui no Brasil podemos citar o Rio de Janeiro, exatamente, mas não especificamente a cidade do Rio de Janeiro, mas locais que estão localizados dentro do Rio de Janeiro, que são as favelas. Para nós entendermos mais um pouco dessa situação tão precária das favelas, um estudo do GE com 300 favelas mostrou que 15% dessas famílias não possuem sabonete, cara, e pasmem, a coisa pode ficar pior. 47% dessas famílias não possuem água encanada, ou seja, a situação realmente é precária e para qualquer surto, seja de zumbi, seja de alguma doença contagiosa, é no estralar de dedos. Quando olhamos diretamente para os Estados Unidos, imaginamos a grande Nova York, que é o centro, um dos principais e mais influentes polos econômicos, culturais do país. Embora a cidade não tenha tantos assentamentos como favelas que o Rio de Janeiro tem, eles ainda possuem alguns assentamentos informais que podemos chamar de favela. Por exemplo, as cidades de Oakland e Newark, não confunda com New York, cara, eu estou muito poliglota hoje em dia. Iraq and Saudi Africa. Não confunda com essa cidade, mas a cidade de Oakland e New York, elas sim possuem assentamentos informais que podemos chamar de favelas. Para você ter noção, a pobreza lá atinge mais de 10% de toda a população dessas duas cidades, o que faz com que essas pessoas pobres formem as tent cities, ou seja, as cidades de tendas, que é as famosas favelas de lá. Logo, esses lugares, o Tent City e bairros também que não são considerados favelas, mas a pobreza é um índice elevado, como o Bronx, podem sim ser o ponto principal, ou melhor, o ponto zero desses dois países. Ou seja, o Rio de Janeiro possuímos aqui no Brasil, nós possuímos o Rio de Janeiro, mais especificamente a favela. Lá nos Estados Unidos pode ter regiões como Oakland, Newark e até o Bronx. Enfim, cara, os dois países sempre, talvez, na maioria dos casos, começará em um local que o surto seja um pouco menos, ou melhor, em que a população seja um pouco menos avantajada financeiramente e que a situação seja precária em relação ao saneamento básico, em relação à ajuda do governo. Enfim, começou o surto do apocalipse zumbi, cara, e sobrecarregado, a equipe de atendimento dos dois países não prestasse atenção aos primeiros sinais da infecção ou simplesmente fizesse um diagnóstico errado sobre a doença, por exemplo, dizendo que fosse uma raiva, talvez, está com raiva. Afinal de contas, o que devemos entender
é que a doença seria inédita nos dois países, ou melhor, no mundo inteiro, essa doença seria inédita. Talvez aí tivesse alguns casos isolados pelo mundo, sobre alguns casos da doença do vírus zumbi. E cara, as chances disso acontecer nos dois países, tanto nos Estados Unidos e tanto no Brasil, é extremamente alta. Apesar de ter uma tecnologia muito mais avançada quanto há 50 anos atrás, o que devemos entender é que para se achar uma solução para esse problema demoraria tempo, se tivesse uma solução. E uma pessoa, ou melhor, uma instituição que poderia ajudar e fazer com que o vírus não se espalhasse tão rapidamente seria a OMS. O que é a OMS? É a Organização Mundial da Saúde. Caso ela agisse de forma mais rápida, dizendo ou não se a doença exigiria que as pessoas tomassem muito mais cuidado, se eles fizessem isso, talvez as chances das pessoas conseguirem mais abrigo e não serem tão infectadas assim seria mais rápido. Ou seja, os dois países teriam um pouco de chance. Caso isso não aconteça, ainda tem muitíssimas poucas chances de conseguir uma solução a curto prazo e até mesmo a longo prazo. Se a gente imaginar a situação, o caos, cara, muitos cientistas famosos talvez percam a vida. Ih, rapaz. Independentemente de onde começar seu apocalipse zumbi, seja na Bahia, seja em São Paulo, seja onde for, espalharia-se de forma bem rápida, cara. A saúde pelo resto do Brasil não anda lá essas coisas, né? Só pra você ter noção, cara, o Sistema Único de Saúde, o SUS, opera no vermelho. E um estudo recente mostrou que o Brasil perdeu cerca de 24 mil leitos de hospitais. E isso, cara, é extremamente complicado, porque esses leitos servem tanto para suportar pessoas que estão doentes e não estão com a doença tão agressiva. Agora imagine a situação de uma doença tão agressiva quanto o vírus zumbi, de pessoas em um local, só daqui a pouco a gente fala sobre isso. Recentemente a Covid foi um bom exemplo. De acordo com os levantamentos, muitos hospitais não possuíam leitos suficientes para atender todas as pessoas. Agora avalie a situação, cara. Uma série de surtos compulsórios, totalmente e extremamente violentos, em um lugar repleto de pessoas em total caos e desespero. Vai dar ruim. Vai dar merda, vai dar merda! Os Estados Unidos possuem dois programas de atendimento à saúde dado pelo governo. Os dois são limitados, tanto no atendimento quanto na cobertura. O primeiro é o Medicare. Esse daí serve para atendimento de pessoas com 65 anos ou mais, é para pessoa com uma renda um pouco maior. E o segundo é o Medicaid. Esse é para as pessoas com um alto índice de pobreza que não tem condições de pagar um plano hospitalar. Para quem não sabe, os Estados Unidos não possuem um sistema como o nosso, do SUS. Apesar de acharmos que é grátis, nós ainda pagamos o SUS pelos nossos impostos. Mas enfim, nós não precisamos pagar assim diretamente para ter uma consulta numa UPA, em um hospital. Já nos Estados Unidos é necessário que você faça isso. E uma curiosidade fora do roteiro, para vocês terem noção, o atendimento lá numa ambulância pode chegar a $1000, cara. É extremamente complicado a saúde dos Estados Unidos em relação a pessoas que são pobres. Cara, o problema desses dois programas são as exigências impostas, que acaba dificultando o acesso à saúde nos Estados Unidos. Além disso, o atendimento é precário, cara, e muitos prestadores de serviços, isto é, os hospitais que são terceirizados, acabam não querendo prestar o serviço porque o reembolso, o retorno financeiro que o programa traz para eles em relação ao governo é muito baixo. Em outras palavras, meus jovens sobreviventes, o que eu quero dizer para vocês é que por mais que nosso sistema seja um pouco mais defasado, nós ainda possuímos um amparo em relação à saúde. Agora imagine o Brasil e os Estados Unidos. Se nós formos infectados, nós teremos pontos específicos para buscar ajuda, apesar de ser muitos. Por exemplo, UBSs, UPAs, hospitais, enfim, as pessoas que foram mordidas vão para lá. Já nos Estados Unidos, uma boa parte das pessoas podem não buscar ajuda porque não possuem amparo financeiro para buscar ajuda no hospital. Ou seja, muitas pessoas tentarão se curar em casa, o que isso resultaria em mais pontos específicos para o desenvolvimento do surto do apocalipse zumbi. Ou seja, quanto mais locais que pessoas infectadas estejam, mais pessoas elas alcançarão. E quanto mais pessoas elas alcançarem, mais zumbis. E quanto mais zumbis, mais problema para mim, para você e para toda a população do país. Lascadinho, rapaz!
Logo, os hospitais estariam lotados de pessoas que estão infectadas ou sofreram ataques de zumbis e provavelmente a equipe dos hospitais estariam sobrecarregadas. Começou um caos na saúde dos dois países. E nós sabemos como são pessoas, né, cara? A gente já sabe como é complicado. Agora imagine pessoas em caos precisando de atendimento, pessoas lotadas em hospitais, e isso começaria a ter comportamentos hostis nas pessoas. Comportamentos hostis na pessoa gerariam algumas revoltas dentro dos hospitais. Agora imagine isso, meu bom rapaz, as pessoas começam a brigar entre si, os vivos, e aí começam a se levantar pessoas mortas das macas. Putz, tô lascado! Começou o caos tomou conta agora dos hospitais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Ou seja, meu amigo, o início do fim começou e não tem mais para onde correr. Até tem, né? Mas a saúde já era. Com relação à origem do apocalipse zumbi, é uma dúvida que muitas pessoas tentam responder nos filmes. Recentemente, um spin-off de The Walking Dead revelou a origem do vírus de The Walking Dead, que foi feito em um laboratório. E de fato, a provável explicação mais plausível para o início de um surto do apocalipse zumbi seria especificamente em algum laboratório médico, em algum laboratório biológico, ou seja, seria alguma espécie de experiência biológica que talvez deu errado. Mas o que nós devemos entender é que o Brasil não é conhecido por mexer com esse tipo de coisa, ou seja, o vírus poderia ser importado de outro país para cá. Ou seja, se a única forma de contágio seja a mordida, nós poderíamos ter um bom tempo para nos protegermos e nos prepararmos, mas isso dependeria da OMS, caso ela entendesse que fosse uma situação, isto é, fosse mundial, e o caos fosse mundial caso a doença se espalhasse para fora disso. Ou seja, o Brasil poderia tomar atitudes sanitárias, como fechar os aeroportos e fechar suas fronteiras para evitar que a doença venha até o Brasil. Claro que isso não evitaria de uma forma mais a longo prazo, mas a curto prazo daria uma boa ajuda para se preparar a longo prazo, exatamente. O histórico de fechamento de fronteiras aqui no Brasil sempre foi raro. A última vez que isso aconteceu não foi nem com a Covid, até que foi com a Covid, mas demorou bastante tempo. Mas sim em 2014, quando houve o surto do vírus Ebola lá na África. O Brasil fechou suas fronteiras, fechou o espaço aéreo, assim o aeroporto, e pessoas que tinham suspeita não poderiam entrar ou ficariam totalmente em isolamento. Mas, cara, o que devemos entender é que por mais que surgisse nos Estados Unidos e viesse para cá, os Estados Unidos possuem um ponto a mais que a gente. Eles possuem um plano de contingência para um apocalipse zumbi. Exatamente, o Pentágono postou uma série de formas de como sobreviver a um apocalipse zumbi. Se vocês quiserem um vídeo sobre, a gente pode comentar. Já nós, os brasileiros, estaremos totalmente no improviso. Mas, cara, nós somos o rei do improviso. Cá pra nós, né? Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai deixando seu like, cara, deixa seu like, se inscreve no canal, diga aí o que você gostou, dê sugestão de novos vídeos. Vai ter a parte 2 desse vídeo aqui, a próxima parte, se eu não me engano, é da política, exatamente. Como se comportaria a política durante um apocalipse zumbi. Assista o vídeo que você vai saber no próximo vídeo. Talvez se tiver lançado, vai estar aparecendo aqui no card, dependendo do dia que você está assistindo esse, né? Enfim, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Cuidado, viu, cara?